Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos em comunhão para refletir sobre as palavras da Escritura e buscar orientação divina em nossas vidas. O sermão que iremos ouvir é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de compreendermos Sua vontade e de fortalecermos a nossa fé. Os doces usos da diversidade mostra-me por que contendes comigo. Jó 10, 2. E Deus contenderá com o homem? Se Deus está zangado, não pode ele tirar o fôlego de suas narinas e abatê-lo no pó da terra? Se o coração do Todo-Poderoso se comove em grande desprazer, ele não pode falar em sua ira, e não irá a alma do homem afundar no inferno mais profundo? Deus contenderá, ele se colocará em ordem de batalha contra sua criatura? E tal criatura? A criatura de uma hora, uma coisa que não é, que está aqui hoje e se foi. O Todo-Poderoso contenderá com o nada do homem? O Deus Eterno pegará nas armas da guerra e sairá para lutar contra o inseto de um dia? Bem, poderíamos clamar a ele depois de quem meu senhor, o rei, saiu? Atrás de um cachorro morto depois de uma pulga? Você caçará a perdiz nas montanhas com um exército e irá contra um mosquito com escudo e lança? Será que o Deus Eterno, que não desfalece nem se cansa, ante a reprovação de quem as colunas do telhado estrelado do céu estremecem e se sobressaltam, tornar-se-á ele combatente com uma criatura? No entanto, nosso texto diz isso. Fala da contenda de Deus com o homem. Certamente, meus irmãos, não precisa de muita lógica para entender que esta não é uma contenda de raiva, mas uma contenda de amor. É preciso, acredito, apenas uma visão breve para descobrirmos que, se Deus contende com o homem, deve ser uma contenda de misericórdia. Deve haver um desígnio de amor nisso. Se ele estivesse zangado, não condescenderia em argumentar com sua criatura e ter uma discussão de palavras com ele. Muito menos ele colocaria seu broquel e seguraria sua espada, para se levantar na batalha e enfrentar uma criatura como um homem. Todos vocês perceberão imediatamente que deve haver amor, mesmo nesta palavra aparentemente irada, que esta contenda deve, afinal, ter algo a ver com contentamento, e que esta batalha deve ser, afinal, apenas uma misericórdia disfarçada, mas outra forma de um abraço do Deus de amor. Leve este reflexo consolador em seus pensamentos enquanto estou pregando para você. E se alguém está dizendo hoje, mostra-me por que contendas comigo, o próprio fato de Deus contender com você, o fato de que ele não te consumiu, que ele não te feriu ao inferno mais baixo, pode assim, no próprio para começar, oferecer consolo e esperança. Agora, proponho-me dirigir-me às duas classes de pessoas que estão fazendo uso desta questão. Primeiro, vou falar com o santo provado, e então falarei ao pecador que busca, que tem buscado paz e perdão por meio de Cristo, mas que ainda não o encontrou, mas, pelo contrário, foi esbofeteado pela lei e afastado da misericórdia, sente-se em desespero. E, em primeiro lugar, então, para o Filho de Deus. Eu sei que tenho, nesta grande assembleia, alguns que chegaram à posição de Jó. Eles estão dizendo, minha alma está cansada de minha vida, deixarei minha queixa sobre mim mesmo, falarei com a amargura de minha alma. Direi a Deus, não me condene, mostra-me por que contendas comigo. Às vezes, questionar Deus é perverso. Assim como os homens de Bet-Mecha foram atingidos pela morte quando ousaram levantar a tampa da arca e examinar seus mistérios sagrados, muitas vezes é morte para nossa fé questionar Deus. Muitas vezes acontece que as piores pragas vêm sobre nós por causa de uma curiosidade impotente que anseia por bisbilhotar entre as folhas dobradas do grande livro do Conselho de Deus e descobrir a razão de seus misteriosos recursos. Mas, acho que essa é uma pergunta que pode ser feita. Indagar aqui não será apenas curioso, pois haverá um efeito prático decorrendo disso. Tentei seguir-me enquanto procuro examinar este mistério e responder à sua pergunta, e peço-lhe que selecione aquela das várias respostas que apresentarei, que, a seu ver, iluminadas pelo Espírito Santo, parecerão ser o certo. Você foi tentado por problemas após problemas, os negócios vão contra você. A doença nunca sai de sua casa, enquanto em sua própria pessoa você é o sujeito contínuo de uma triste depressão de espírito. Parece que Deus estava contendendo com você, e você está perguntando por que isso? Mostra-me por que contendes comigo. Minha primeira resposta da parte de Deus, meu irmão, é esta.
Pode ser que Deus esteja contendendo com você para mostrar seu próprio poder em ampará-lo. Deus se deleita em seus santos, e quando um homem se deleita com seu filho, se é uma criança conhecida por seu brilho de intelecto, ele se deleita em vê-lo submetido a duras perguntas, porque sabe que poderá responder a todas. Então, Deus se glorifica em seus filhos. Ele adora ouvi-los tentados, para que o mundo inteiro veja que não há ninguém como eles na face da terra, e até mesmo Satanás pode ser compelido, antes que possa encontrar uma acusação contra eles, a recorrer ao seu fundo inesgotável de mentiras. Às vezes, Deus propositalmente coloca seus filhos no meio das provações deste mundo. À direita, à esquerda, antes, atrás, eles estão cercados. Dentro e fora da batalha. Mas lá está o Filho de Deus, calmo em meio ao grito desconcertante, confiante na vitória. E então o Senhor aponta alegremente para seu santo e diz: Veja, Satanás, ele é mais do que um adversário para ti. Embora seja fraco, ainda através do meu poder, ele todas as coisas podem realizar. E às vezes Deus permite que o próprio Satanás venha contra um de seus filhos, e o demônio negro do inferno nas asas de dragão encontra um pobre cristão quando ele está fraco e cansado de tropeçar no vale da meditação. A luta é longa e terrível, e, bem pode ser, pois é um verme lutando com o dragão. Mas veja o que aquele verme pode fazer. É pisoteado e, no entanto, destrói o calcanhar que o pisa. Quando o cristão é abatido, ele grita: Não te alegres, ó meu inimigo, porque ainda que eu caia, ressuscitarei. E então Deus aponta para seu filho e diz: Veja lá. Veja o que eu posso fazer. Eu posso tornar a carne e o sangue mais poderosos do que o espírito mais astuto. Posso tornar o pobre homem tolo e fraco, mais do que um adversário para todos os astutos e poder de Satanás. E o que você diria sobre esta terceira prova de que Deus nos faz passar? Às vezes, Deus, por assim dizer, entra nas listas, vamos nos perguntar para dizer isso. Deus, para provar a força da fé, às vezes ele mesmo faz guerra à fé. Não pense que isso é um esforço de imaginação. É um fato simples. Vocês nunca ouviram falar do riacho Jaboque e daquele Deus vestido de anjo que lutou com Jacó ali e permitiu que Jacó prevalecesse? Para que foi isso? Foi o seguinte: assim determinou Deus: fortalecerei tanto a criatura, que permitirei que supere o seu Criador. Que nobre trabalho é este, que enquanto Deus está derrubando seu filho com uma mão, ele deveria estar segurando-o com a outra, deixando uma medida de onipotência cair sobre ele para esmagá-lo, enquanto a onipotência semelhante o apoia sob a tremenda carga. O Senhor mostra ao mundo: veja o que a fé pode fazer. Bem, Hart canta sobre a fé. Ela pisa no mundo e no inferno. Ele vence a morte e o desespero, e, deixe-nos imaginar para contar, vence o céu pela oração. E é por isso que Deus contende contigo para glorificar a si mesmo, mostrando aos anjos, aos homens, aos demônios, como ele pode colocar tanta força no pobre homem franzino, para que ele possa contender com seu Criador e se tornar um príncipe prevalecente como Israel, que como um príncipe tinha o poder de Deus, e prevaleceu. Este, então, pode ser o primeiro motivo. 2. Deixe-me dar uma segunda resposta. Talvez, alma aprovada. O Senhor está fazendo isso para desenvolver tuas graças. Existem algumas das tuas graças que nunca seriam descobertas se não fosse pelas tuas provações. Não sabes que tua fé nunca parece tão grandiosa no verão como no inverno? Não ouviste que o amor é muitas vezes como um verme GLO, que mostra apenas pouca luz, exceto no meio da escuridão circundante? E você não sabe que a esperança em si é como uma estrela, não para ser vista no sol da prosperidade, e apenas para ser descoberta na noite da adversidade? Não compreende que as aflições são frequentemente as folhas negras em que Deus coloca as joias das graças de seus filhos, para fazê-las brilhar melhor. Há pouco tempo, de joelhos, você disse: Senhor, temo não ter fé, diga-me que tenho fé. Mas tu sabes que estava orando por provações, porque não pode saber que tens fé, até que a tua fé seja exercida. Nossas provações, por assim dizer, são como caminhantes em uma floresta. Quando não há intruso nas clareiras silenciosas da floresta, a lebre e a perdiz mentem, e lá eles descansam, e nenhum olho os vê. Mas quando o passo intruso é ouvido, então você os vê começar e correr ao longo da estrada verde,
e você ouve o zumbido do fazão enquanto ele tenta se esconder. Agora, nossos trios são intrusos do descanso de nosso coração, nossas graças começam e nós as descobrimos. Eles se deitaram em seu covil, dormiram em suas formas, conduzem descansados em seus ninhos, a menos que essas provações intrusivas os tenham assustado de seus lugares. Lembro-me como uma metáfora rural simples usada por um divino que partiu. Ele diz que nunca foi muito hábil em fazer ninhos de pássaros do verão, mas sempre conseguia encontrar ninhos de pássaros no inverno. Agora, muitas vezes acontece que, quando um homem tem pouca graça, você mal pode ver quando as folhas de sua prosperidade estão sobre ele, mas deixa a rajada do inverno vir e varrer suas folhas secas, e então você descobrirá suas graças. Pode ter certeza, Deus muitas vezes nos envia provas para que nossas graças sejam descobertas e que possamos ser certificados de sua existência. Além disso, não é apenas descoberta, é o crescimento real que resulta dessas tentativas. Há uma plantinha, pequena e atrofiada, crescendo à sombra de uma ramada de carvalho, e esta plantinha valoriza a sombra que a cobre, e muito aprecia o sossegado descanso que seu nobre amigo oferece. Mas uma bênção foi projetada para esta plantinha. Era uma vez o lenhador, com seu machado afiado, derrubou o carvalho. A planta chora e grita: meu abrigo, se foi todo vento forte soprará sobre mim e toda tempestade procurará me arrancar. Não, não, disse o anjo daquela flor, agora o sol vai chegar até você, agora a chuva cairá sobre você em mais abundância do que antes, agora o seu atrofiado brotará em beleza, e sua flor, que nunca poderia ter se expandido à perfeição, agora rirá ao sol, e os homens dirão quanto essa planta cresceu. Quão gloriosa se tornou sua beleza pela remoção daquilo que era sua sombra e seu deleite. Não vê você, então, que Deus pode tirar seus confortos e seus privilégios para torná-los os melhores cristãos? Ora, o Senhor sempre treina seus soldados, não deixando-os deitar em camas de penas, mas virando-os para fora e usando-os para marchas forçadas e serviço árduo. Ele os faz vadear por riachos, nadar em rios e escalar montanhas, e caminham muitas longas marchas com pesadas mochilas de tristeza nas costas. É assim que ele faz soldados, não vestindo-os com uniformes finos, para se gabar nos portões do quartel e ser bons cavalheiros aos olhos dos vadios do parte. Deus sabe que soldados só podem ser feitos na batalha, eles não devem ser cultivados em tempos pacíficos. Podemos cultivar o tufo de que os soldados são feitos, mas os guerreiros são realmente educados pelo cheiro de pólvora, em meio a balas zunindo e canhonadas rugindo, não em tempos suaves e pacíficos. Bem, cristão, isso não pode explicar tudo? Não está o teu Senhor trazendo tuas graças e fazendo-as crescer? Esta é a razão pela qual ele está contendendo contigo. Outra razão pode ser encontrada nisso. Pode ser que o Senhor contenda contigo porque tens algum pecado secreto que te está causando graves danos. Você se lembra da história de Moisés? Nunca um homem mais amado do que o do Senhor seu Deus, pois foi fiel em toda a sua casa como servo. Mas você se lembra de como o Senhor o encontrou no caminho, quando ele estava indo para o Egito, e lutou com ele? Encontrar por quê? Porque ele tinha em sua casa uma criança incircuncisa. Esta criança era, enquanto não tivesse o selo de Deus sobre ela, um pecado em Moisés, portanto Deus lutou com ele até que a coisa fosse feita. Agora, muitas vezes temos alguma coisa incircuncisa em nossa casa, alguma alegria que é má, alguma diversão que é pecaminosa, alguma busca que não é agradável à sua vontade. E o Senhor muitas vezes nos encontra como fez com Moisés, sobre quem está escrito: o Senhor o encontrou no caminho, na estalagem, e procurou matá-lo. Êxodo 4, 24. Agora procure e veja, pois se as consolações de Deus são pequenas com você, há algum pecado secreto dentro de você. Guarde-o, para que Deus não te ferir ainda mais dolorosamente e te irritar com seu ardente descontentamento. As provações muitas vezes descobrem pecados, pecados que nunca teríamos descoberto se não fosse por elas. Sabemos que as casas na Rússia estão muito infestadas de ratos e camundongos. Talvez um estranho mal notasse a princípio, mas o momento em que você os descobre é quando a casa está pegando fogo. Então eles derramam em multidões. E assim Deus às vezes queima nosso conforto para fazer com que nossos pecados ocultos se exponham. E então ele nos permite bater na cabeça deles e nos livrarmos deles.
Essa pode ser a razão da sua aprovação, por fim algum pecado há muito criado. Pode ser, também, que, desta forma Deus iria impedir que alguns futuros pecados ocorressem, algum pecado oculto aos teus olhos próprios, no qual queres cair em breve, se não fosse por seu te incomodando por sua providência. Havia um belo navio que pertencia ao grande mestre dos mares, estava prestes a navegar do Porto da Graça para o Porto da Glória. Antes de deixar a costa, o grande mestre disse: marinheiros, sejam corajosos. Capitão, seja ousado. Pois nenhum fio de sua cabeça perecerá, eu os trarei em segurança para o seu porto desejado. O anjo dos ventos foi comissionado para cuide de você no seu caminho. O navio navegou alegremente com suas serpentinas voando no ar. Ele flutuou a uma taxa rápida com um vento favorável por muitos e muitos dias. Mas era uma vez um furacão que os tirou do curso, esticou o mastro até dobrar como se fosse se partir em dois. A vela estava em pedaços, os marinheiros ficaram alarmados e o próprio capitão estremeceu. Eles haviam perdido o curso. Eles estavam fora do caminho certo, eles disseram, e eles prantearam excessivamente. Quando o dia amanheceu, as ondas se acalmaram e o anjo dos ventos apareceu, e eles falaram com ele, e disseram: ó anjo, não foste convidado a cuidar de nós e nos preservar em nossas viagens. Ele respondeu: foi mesmo assim, e eu concedi. Vocês estavam navegando com segurança e não sabiam que um pouco à frente de seu navio havia uma areia movediça sobre a qual ela estaria destruído e engolido rapidamente. Percebi que não havia maneira de escapar, a não ser afastá-lo de seu curso. Veja, eu fiz como me foi ordenado, siga seu caminho. Esta é uma parábola do procedimento de Nosso Senhor conosco. Ele muitas vezes nos tira de nosso curso suave que pensávamos ser o caminho certo para o céu. Mas há uma razão secreta para isso. Há uma areia movediça à frente que não está marcada na arte. Não sabemos nada sobre isso, mas Deus vê isso e não permitirá que este belo vaso, que Ele próprio segurou, seja encalhado em qualquer lugar. Ele o levará com segurança para seu porto desejado. 4. Tenho agora outra razão para dar, mas é uma que alguns de vocês não entenderão, alguns, porém, o farão. Amados, lembrem-se de que está escrito que devemos levar a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo. Assim como ele estava neste mundo, devemos ser. Devemos ter comunhão com ele em seus sofrimentos, para que possamos ser conformes à sua morte. Você nunca pensou que ninguém pode ser como o homem da dor, a menos que também tenha dores? Como você pode ser semelhante a ele, que suou como se fossem grandes gotas de sangue, se às vezes você não diz: minha alma está extremamente triste, até a morte? Não pense, ó bem-amado, que você pode ser como a cabeça coroada de espinhos, e ainda assim nunca sentir o espinho. Você pode ser como o seu senhor moribundo e ainda assim não ter sido crucificado? Deve tua mão sem prego e teu pé sem ferida? Pode ser como ele, a menos que sejas compelido a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus está cinzelando você. Você é apenas um bloco áspero. Ele está fazendo você a imagem de Cristo. E aquele cinzel afiado está tirando muito, o que impede que você seja como ele. Aquele que é nossa cabeça deve ter seu rosto desfigurado por causa da dor, e devemos para sempre regozijar-nos e cantar? Não pode ser. Os herdeiros da salvação, eu sei por sua palavra, através de muita tribulação deve seguir seu Senhor, é a aflição que nos dá comunhão com Cristo. Bem-aventurado o arado que faz sulcos profundos, se os sulcos forem como os seus. Bem-aventurada é a boca que cospe em nós, se a saliva for da mesma causa daquela que lhe contaminou o rosto. Bem-aventurados os cravos e os espinhos, o vinagre e a lança, se apenas nos tornarem semelhantes a ele, de cuja glória seremos participantes quando virmos como ele é. Este é um assunto que todos não podem compreender, pois é um caminho que nenhum pé impuro trilhou e nenhum olho descuidado viu. Mas o verdadeiro crente pode se alegrar nisso, pois ele teve comunhão com Cristo em seus sofrimentos. 5. Ao Filho de Deus darei apenas mais uma razão. O Senhor, pode ser, contende contigo, meu irmão, para te humilhar. Estamos todos muito orgulhosos. O mais humilde de nós apenas se aproxima da porta da verdadeira humildade. Somos orgulhosos demais, pois o orgulho, suponho, corre em nossas veias e não pode ser arrancado de nós mais do que a medula de nossos ossos.
Teremos muitos golpes antes de sermos trazidos para o alvo certo. E é porque estamos continuamente subindo que Deus está continuamente nos colocando no chão novamente. Além disso, você não sente, ao olhar para seus problemas anteriores, que afinal de contas foi melhor quando esteve. Posso verdadeiramente dizer que há tristeza na alegria e doce alegria na tristeza. Não sei como é, mas aquele vinho amargo da tristeza, quando você o bebe uma vez, dá um calor ao homem interior que nem mesmo o vinho do Líbano pode suportar. Ele age com tal influência tônica sobre todo o sistema, que as próprias veias começam a vibrar quando o sangue pula nelas. Influência estranha. Não sou médico, mas sei que minha xícara doce costuma deixar amargor no paladar, e minha xícara amarga sempre deixa um sabor doce na boca. Há uma doce alegria na tristeza que não consigo entender. Há música nesta harpa com suas cordas totalmente desajustadas e quebradas. Há algumas notas que ouço desse alaúde de triste que nunca ouço da trombeta que soa alto. Suavidade e melodia que obtemos do lamento da tristeza, que nunca obtemos da canção da alegria. Não devemos explicar isso pelo fato de que em nossos problemas vivemos mais perto de Deus? Nossa alegria é como a onda que atinge a praia, ela nos joga no chão. Mas nossas tristezas são como aquela onda retrocedente que nos suga de volta às grandes profundezas de Deus. Deveríamos ter sido encalhados e deixados no alto e secos na praia se não fosse por aquela onda que recua, aquele declínio de nossa prosperidade, que nos levou de volta ao nosso Pai e ao nosso Deus novamente. Bendita aflição! Ele nos trouxe ao propiciatório, deu vida à oração, amor aceso, fé fortalecida, trouxe Cristo para a fornalha conosco, e então nos tirou da fornalha para viver com Cristo mais alegremente do que antes. Certamente, não posso responder a esta pergunta melhor. Se eu não encontrei o motivo certo, procure e olhe minha amada Dierle, porque a razão não está longe, se você a procurardes, a razão pela qual ele contende convosco. Assim fiz com os santos, vou agora me dirigir ao pecador que procura, que se pergunta por não ter encontrado paz e conforto. A propósito, fugindo um pouco do assunto, ouvi um irmão dizer outra noite ao descrever sua experiência, que antes de se converter ele nunca esteve doente, nunca teve uma aflição, mas desde a hora em que se tornou convertido, ele descobriu que as provações e problemas se abateram sobre ele de maneira muito intensa. Tenho pensado nisso desde então e acho que encontrei uma razão para isso. Quando nos convertemos, é a hora do canto dos pássaros, mas você sabe que o tempo do canto dos pássaros é o tempo da poda das vinhas, e tão certo quanto o tempo do canto dos pássaros é chegado, o tempo da poda das vinhas também é. Deus começa a nos experimentar assim que começa a fazer nossa alma cantar. Isso não é fugir do assunto. Eu pensei que era. Acabou de me levar a falar com o pecador. Você veio aqui esta manhã dizendo a si mesmo, Senhor, não muito tempo atrás, fui despertado para a sensação de meu estado perdido. Conforme fui orientado, fui para casa e busquei misericórdia em oração. Daquele dia até agora, nunca parei de orar. Mas, ai de mim! Não tenho conforto. Senhor, estou pior do que nunca antes. Quero dizer, fico mais desanimado, mais triste. Se você tivesse me perguntado antes da convicção, Senhor, se o caminho para o céu era fácil, eu deveria ter dito sim. Mas agora me parece que está coberto de pederneiras, o que não me importaria, mas, infelizmente, eu acho que o portão está fechado e fica no final da estrada, pois eu bati e ele nunca abriu, eu pedi e não recebi, procurei e não encontrei. Na verdade, em vez de obter paz, recebo terror. Deus está contendendo comigo. Você pode me dizer, Senhor, por quê? Vou tentar responder à pergunta, Deus me ajudando. Minha primeira resposta será esta. Talvez, meu caro ouvinte, Deus esteja contendendo com você por algum tempo, porque ainda não está totalmente desperto. Lembre-se de que Cristo não curará sua ferida até que a tenha sondado até o âmago. Cristo não é um médico não qualificado, nenhum cirurgião tolo, que fecharia uma ferida com carne orgulhosa nela, mas ele pegará as lanças e cortará novamente transversalmente, e ele abrirá a ferida, exporá, olhará dentro dela, tornará a abri-la, e depois disso, ele vai fechar sua boca e torná-la inteira. Talvez você ainda não tenha conhecido sua vileza, seu próprio estado perdido. Agora,
Cristo deseja que você conheça sua pobreza antes de torná-lo rico. Seu Espírito Santo te convencerá do pecado, da justiça e do julgamento que virá. Ele te despirá, e embora o arrancar de tua própria justiça seja como te voar e arrancar a pele de teu peito, ainda assim ele o fará, pois ele não te vestirá com o manto de sua própria justiça até que todo o trapo de sua própria autossuficiência seja retirado. E por isso que Deus está contendendo contigo. Você esteve de joelhos. Vá mais baixo, cara, vá mais baixo, caia de cara no chão. Disseste, Senhor, não sou nada. Vá mais baixo, cara, diga, Senhor, sou menos do que nada e o principal dos pecadores. Você sentiu algo, vá e peça para sentir mais. Pode estar ainda mais plenamente convencido do pecado. Pode aprender a odiá-lo com o ódio mais perfeito e lamentar sua propriedade perdida com um pranto como o de Raquel chorou por seus filhos e não seria consolada porque eles não eram. Procure conhecer o fundo do seu caso. Faça com que seja uma questão de consciência olhar seus pecados de frente, e deixe o inferno também arder diante de você. Perceba o fato de que você merece estar perdido para sempre. Sente-se com frequência e aconselhe-se com o Senhor teu Deus, a quem ofendeste gravemente. Pense em seus privilégios e em como os desprezou. Recorde os convites que ouviu e quantas vezes os rejeitou. Tenha um senso adequado do pecado. E pode ser que Deus pare de contender contigo, porque foi obtido o bem que ele procurou dar a ti por meio dessa contenda longa e dolorosa. Outra resposta que vou lhe dar é esta: talvez Deus esteja contendendo com você a fim de testar a sua seriedade. Existem muitos Mr. Pliabres que partiram na estrada para o céu por algum tempo, e no primeiro trecho pantanoso da estrada que eles encontram, eles se esgueiram por aquele lado que é mais próximo de sua própria casa e voltam novamente. Agora, Deus encontra cada peregrino no caminho para o céu e luta com ele. Se você puder se controlar e dizer, embora ele me mate, eu confiarei nele, se você pode ousar fazer isso, e ser importuno com Deus, e dizer embora ele nunca me ouça, se eu perecer orarei, e perecerei somente ali, então você terá o domínio e terá sucesso. O Espírito de Deus está ensinando você como lutar e agonizar em oração. Eu vi um homem, quando ele se tornou solenemente sério sobre sua alma, orar como se ele fosse o próprio Sansão, com os 2 portões de misericórdia em sua mão, balançando-os para frente e para trás como se ele fosse puxá-los antes, portões. Bare tudo, do que iria embora sem obter uma bênção. Deus adora ver um homem poderoso em oração, decidido a receber a bênção, decidido que terá Cristo, ou perecerá procurando por ele. Agora, seja sério. Chore alto. Não poupe. Levante-se das vigílias noturnas. Derrama o teu coração como água perante o Senhor, porque ele te responderá quando ouvir a voz do teu clamor. Ele ouvirá a tua súplica e concederá o desejo do teu coração. Ainda, novamente, outro assunto. Que não seja, meus queridos ouvintes, que a razão pela qual Deus contende com vocês e não lhes dá paz é porque vocês estão abrigando algum pecado agora. Eu não direi o que é. Conheci um homem sob convicção solene de pecado, mas a companhia que ele mantinha no dia de feira era de tal casta que, até que estivesse totalmente separado de seus companheiros, não era possível que tivesse paz. Não sei qual pode ser o seu pecado peculiar que o assedia. Pode ser um amor pela frivolidade, pode ser o desejo de se associar com aqueles que o divertem, pode ser pior. Mas lembre-se, Cristo e sua alma nunca serão um até que você e seus pecados sejam 2. Seus desejos e anseios devem fazer uma varredura limpa no diabo e toda a sua tripulação, ou então Cristo não virá e habitará com você. Bem, é mas não posso ser perfeito. Não, mas você não pode encontrar paz até que deseje. Onde quer que você abrigue um pecado, ali você abriga a miséria. Um pecado voluntariamente tolerado, e não abandonado pelo verdadeiro arrependimento, destruirá a alma. Os pecados abandonados são como mercadorias lançadas ao mar pelos marinheiros em dias de tempestade. Eles tornam o navio mais leve, e o navio nunca flutuará até que você jogue todos os seus pecados no mar. Não há esperança para você até que você possa dizer verdadeiramente: o que quer que seja não consiste em teu amor, o ajude-me a renunciar. O mais querido ídolo que conheci, seja o que for esse ídolo, ajude-me a arrancá-lo de seu trono, e adore apenas a ti. Chegando então a uma conclusão,
Deixe-me ter sua mais solene atenção enquanto dou mais uma sugestão sobre o motivo pelo qual você ainda não encontrou a paz. Meus queridos ouvintes, talvez seja porque vocês não entendem completamente o plano de salvação. Eu sinto que todos os ministros, e aqui, talvez, eu seja tão grande pecador quanto qualquer outro, e me condeno enquanto persigo os outros. Todos nós fazemos de uma forma ou de outra. Temo ajudar a diminuir o brilho da graça de Deus, conforme manifestado em A Cruz de Cristo. Frequentemente, tenho medo de preferir o calvinismo ao Calvário, de colocar o senso de necessidade do pecador como uma cerca viva ao redor da cruz, e evitar que o pobre pecador chegue tão perto quanto poderia do Cordeiro de Deus sangrando. Ah, meus queridos ouvintes, lembrem-se de que, se quiserem ser salvos, sua salvação vem total e inteiramente de Jesus Cristo, o Filho de Deus que está morrendo. Vejam o mais velho, pecador, suando no jardim. Veja as gotas de sangue vermelhas que caem daquele rosto querido. Oh, veja o pecador, vejam no salão de Pilatos. Veja os fluxos de sangue que jorram dos ombros lacerados. Veja o pecador, veja-o na cruz. Veja aquela cabeça ainda marcada com as feridas com que os espinhos perfuraram suas têmporas. Oh, veja aquele rosto emaciado e desfigurado. Veja a saliva que ainda está lá, a saliva de zombadores cruéis. Veja os olhos flutuando em lágrimas de lã da piedade. Olhe também para aquelas mãos e veja-as fluindo como fontes de sangue. Oh, fique de pé e ouça enquanto ele grita lama sabactani. Pecador, a tua vida está naquele que morreu, tua cura está nas feridas longínquas, tua salvação está em sua destruição. Oh, diz um, mas não consigo acreditar. Ah, irmão, esse já foi meu grito triste. Mas vou lhe contar como comecei a acreditar. Uma vez, eu estava tentando me fazer acreditar, e uma voz sussurrou: homem vaidoso, se queres acreditar, venha e veja. Então o Espírito Santo me conduziu pela mão até um lugar solitário. E enquanto eu estava lá, de repente apareceu diante de mim em sua cruz. Eu olhei para cima, eu não tinha fé. Eu vi seus olhos cheios de lágrimas, e o sangue ainda escorrendo. Eu vi seus inimigos a seu redor caçando-o até o túmulo. Eu marquei suas misérias indizíveis. Eu ouvi o gemido que não pode ser descrito. E quando olhei para cima, ele abriu os olhos e disse-me: o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Bati palmas e disse: Jesus, eu acredito. Devo acreditar no que você disse. Eu não podia acreditar antes, mas ao ver você soprou fé em minha alma. Não ouso duvidar. Foi traição. Era alta traição duvidar do teu poder de salvar. Dissolvido por horas de agonias, eu caí no chão e abracei seus pés, e quando eu caí, meu pecado caiu também. E me regozijei no amor divino que apaga o pecado e salva da morte. Oh, meu amigo, você nunca obterá fé tentando fazer com que a tenha. A fé é dom de Cristo. Vai e encontre em suas veias. Existe um local secreto onde a fé é valorizada. Está no coração de Cristo. Vá e pegue o pecador enquanto flui dele. Vá para o seu quarto. Sente-se e imagine Cristo em visão sagrada, morrendo na árvore. E como seus olhos virem, seu coração se derreterá. Sua alma acreditará e você se levantará de seus joelhos e clamará: eu sei em quem posso acreditar. E estou convencido de que ele é capaz de salvar o que eu confiei a ele até aquele dia. E agora, que o amor de Cristo Jesus, a graça de seu Pai e a comunhão de seu Espírito estejam com você para todo sempre. Amém e amém. Obrigado. Te convido a inscrever-se em nosso canal para mais conteúdos inspiradores.